Então, gente, obrigada por terem concordado, né? Enfim, terem se interessado por esse webinar aqui com a gente hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Hoje quem vai liderar o webinar é a Júlia, né? A Júlia, que é a nossa cofundadora aqui da comunidade. Vou me apresentar brevemente, então, muito prazer a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda. Costumam me chamar de Duda, então fiquem à vontade para me chamar assim também. Trabalho com pesquisa já há 14 anos, majoritariamente com pesquisa qualitativa, também faço quant, mas sou mais da quali, tá? Eu e a Yulia, a gente se juntou ano passado para criar a comunidade Market Research Connection. O nosso propósito é que a gente consiga, além de criar conteúdo relevante para vocês, a gente criar uma comunidade de networking onde a gente consiga crescer cada vez mais entre si, né? Então, fico muito feliz que estou vendo nomes novos aqui. Alguns já conhecem, a Sheila já participa bastante, já interage bastante com a gente. Tem alguns nomes novos aqui, fico muito feliz e animada que a comunidade está atingindo, alcançando mais pessoas. Então, hoje o webinar é com a Júlia, tá bom? Vou deixar a palavra com ela e, e é isso. Espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Valeu, vou começar, vou compartilhar a minha apresentação. Uhum. Um minutinho. Uhum. Um minutinho dessa maneira. Uhum. Valeu. Estou um pouco estressada e nervosa porque isso é o meu primeiro webinar aqui na comunidade, né? Hoje vou falar sobre relatório estratégico na pesquisa qualitativa, porque o meu foco é pesquisa quali. Eu quase não trabalho com quant. Vou contar a vocês como o que fazer depois, quando tudo já foi feito, todas as entrevistas, grupos focais foram feitos e como criar relatório que pode impactar. É isso. E primeiramente, sou pessoa muito chata. Por causa disso, um minutinho da comunidade também. Eu pensei que vale a pena dizer sobre isso. Gente, nós planejamos muitas atividades, muitos eventos no futuro. Todo mês vamos fazer isso, encontros, webinários, etc. Por causa disso, eu recomendo seguir nosso Instagram da comunidade, dar reações às publicações, porque neste caso, LinkedIn e Instagram vão mostrar mais novidades para vocês e, com certeza, entrar no chat de Telegram. Sim, compreendemos que Telegram não é tão habitual para os brasileiros, mas WhatsApp, infelizmente, limita o tamanho de grupo, mas nós gostaríamos de criar comunidade bem, bem grande. É isso, só um minutinho da comunidade. Tá ok. Uhum. Quero dizer que hoje eu vou compartilhar o meu jeito, a minha abordagem de pensar, de preparar relatório, não é coisa final, que tipo, não existem outras opiniões, não. Outras visões são bem-vindas. Eu gostaria de receber feedback de vocês, algumas coisas adicionais, outras abordagens, outros pensamentos, etc. Eu acho que seria muito importante e muito interessante para a nossa comunidade, porque pensando sobre este webinar, eu pensei, será que podemos criar uma instrução completa como preparar os relatórios, né, da comunidade? Seria bem interessante e, para isso, vamos precisar de ajuda de toda pessoa para juntar todas as dicas, abordagens, pensamentos, não sei, talvez exemplos, etc, etc, etc. Seria bem interessante experimentar com isso.
Valeu, vamos para frente. Vou contar em duas palavras sobre mim. Não gostaria de gastar muito tempo para isso, mas sou fundadora da agência Market Focus Research, é a minha agência, e também cofundadora da comunidade Market Research Connection. Trabalho por mais de 15 anos na área de marketing, pesquisa de mercado. Trabalhei na Kantar, na Dior. Meu foco é pesquisa quali. Trabalho em toda a América Latina, não sou aqui no Brasil e moro no Brasil. Acho que é bem claro. Valeu. Vamos para o nosso tema. Eu gostaria de... eu tenho que dizer que tudo começa antes do relatório, com certeza, com boas perguntas, guia, hipóteses, temos que pensar sobre tudo isso, moderação faz parte do processo, é muito, 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 muito importante para o relatório, porque se não tem base, se não tem, nada foi preparado, não podemos criar relatório bom. Isso é a regra. Mas hoje o meu foco é relatório, por causa disso vou falar só sobre isso. Eu acho que vale a pena fazer outros webinars sobre outras etapas da pesquisa, se tiver interesse, vontade de ouvir sobre isso, ou por que não. Acho que também posso compartilhar alguns pensamentos interessantes com vocês, alguma abordagem minha, etc. Ou de outras pessoas também. Qualquer pessoa pode compartilhar este tipo de coisas. Oi, desculpe. Valeu. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que insight não é qualquer informação. Eu acho que é muito importante compreender essa coisa antes de preparar o relatório, porque eu vejo que isso acontece, eu sei que isso acontece com frequência, eu me comunico com muitas pessoas, eu pergunto sobre isso, e não é só no Brasil. Não, na Rússia também, eu acho que em qualquer país do mundo podemos ver este tipo de relatório, onde tem muitas informações e não é claro o que fazer com isso. Por causa disso, eu acho que é muito importante dizer que insight não é qualquer coisa que foi dita pelos respondentes. Não. Insight é alguma coisa importante para a empresa, para o projeto. Sim, vou dizer para a empresa, para o negócio, que nos dá conclusão e recomendação o que temos que fazer com isso. Eu acho que é muito importante ter essa conexão, insight, conclusão, recomendação. Deve funcionar dessa maneira. Se achamos alguma informação que não sei, qualquer informação dos nossos respondentes, mas não sabemos como usar aquela informação, para que serve. Só informação. Eu não acho que seja insight. É só informação. Nada mais e não é necessário incluir no seu relatório. E outra coisa, sobre relatório, antes de falar sobre estrutura e outros detalhes, que relatório, na minha concepção, deve ser direção para decisão. Na base do relatório, temos que tomar decisões, isso significa que precisamos receber respostas bem exatas, com todos esses detalhes, como conclusões, recomendações bem exatas também na base disso. E com certeza tem que criar clareza total. O que muda e por quê. Porque eu digo isso também, porque é a mesma coisa que acontece com os insights, quando tem relatório com muitas informações diferentes, não compreendemos o que fazer. Eu acho que este tipo de relatório pode existir, com certeza, ou por que não? Às vezes precisamos de receber o máximo das informações sobre o nosso público-alvo, mas eu não diria que seja padrão. Na minha opinião, o relatório bom é dar clareza total, o que foi achado, o que temos que fazer, o porquê temos que fazer essas coisas, é isso. Uhum.
E uma frase que eu enfrento com bastante frequência, quando pessoas dizem que relatório é coisa muito difícil, é muito longo, é difícil de ler, tem muitos detalhes, tem tudo isso, né? Sim e não. O porquê, primeiramente, nós sempre temos dois públicos-alvos. Tem time que trabalha com aquele produto, com aquela marca, e tem top management da empresa. E se falarmos sobre time, time tem que compreender tudo que foi achado em detalhe. Com certeza, é necessário. E eu acho que o time tem que ler, tem que saber o relatório completo. Não que seja coisa tão fácil, com certeza, mas eu acredito que com estrutura, o time pode perceber isso muito, muito melhor, porque quando compreendemos que todo slide foi feito por razão, tem conclusão bem exata, tem recomendação, e tudo foi dito, foi feito com muita clareza, neste caso, com certeza, o time vai perceber aquele relatório muito melhor, e não vai perceber isso como uma coisa tão complicada. E, com certeza, se falarmos sobre outro público-alvo, sobre top management da empresa, sim. Este tipo de pessoas não precisam de todo detalhe e, para essas pessoas, nós temos que preparar outro relatório ou eu posso recomendar o que eu faço normalmente. Eu vou contar para vocês sobre a estrutura do relatório e lá tem conclusões e recomendações. Eu uso esta parte do relatório para preparar a apresentação, ou relatório, sim, apresentação. Acho que neste caso falamos sobre a apresentação para top management da empresa. É isso. E, tipo assim, temos que fazer duas versões, com certeza. Se falarmos sobre a estrutura do relatório, que, na minha opinião, funciona e o que eu faço normalmente, não sei se vocês têm a mesma abordagem ou fazem isso de outra maneira, gostaria de receber feedback sobre isso. Mas, normalmente, eu faço 3 partes do relatório. A primeira parte é contexto do estudo, objetivos, método, amostra, não sei, cidades ou países onde fizemos aquela pesquisa. Essa parte é bem importante porque, às vezes, o time pode abrir aquele relatório um ano mais tarde e, com certeza, nenhuma pessoa vai lembrar o que foi feito e como. Mas isso é necessário incluir no relatório. Depois, maior parte do relatório é corpo, como insights e evidências. Com certeza, lá tem todas as informações, não, todas as informações, todos os insights, todas as informações que são insights da nossa pesquisa, com certeza bem estruturados e com lógica. Vou contar sobre essa lógica aos poucos. E a última parte, que é bem curta, normalmente é 8, 10 slides, com conclusões e decisões, recomendações, coisas mais importantes do relatório. O que temos que dizer, primeiramente, sobre o nosso estudo? Quais conclusões são mais importantes e o que podemos recomendar na base disso? E, como eu já disse, essa parte normalmente serve também para a apresentação do top management. É isso. Uhum. Valeu. Se falarmos sobre o início do nosso trabalho com relatório, como eu começo normalmente este tipo de trabalho, com certeza, primeiramente, temos que lembrar sobre os nossos objetivos e perguntas. E para todo objetivo, normalmente todo objetivo se torna vamos dizer, capítulo do nosso relatório, alguns slides diferentes, um grupo de slides.
Desculpe, vou dizer dessa maneira, de maneira mais adequada. Depois, com certeza, temos que criar slides para responder aos objetivos da nossa pesquisa. Depois, lembramos que tivemos no planejamento de pesquisa, tivemos hipóteses críticas para provar se isso é relevante, não é relevante para público-alvo, e com certeza temos que preparar slides separados para todo hipótese, para responder se isso é relevante, não é relevante, e se temos que fazer alguma coisa com isso. Tem situações diferentes, mas normalmente é necessário responder de qualquer jeito, porque o time vai perguntar sobre isso durante a apresentação do relatório. Depois, incluímos temas emergentes, algo que foi achado durante entrevistas, durante grupos focais, algo que não foi planejado, mas compreendemos que aquela coisa impacta bastante as decisões e o nosso negócio também. E, com certeza, temos que preparar slides especiais sobre esses temas, sobre essas coisas. Coisa bem básica, normalmente para todo tema, para toda pergunta, eu faço slide separado, depois eu posso expandir aquele slide se eu tiver muitas informações, se não é possível juntar tudo em um slide. Isso acontece com muita frequência, porque assim, é necessário explicar tudo, dar todos os detalhes que são importantes para o nosso estudo. E aqui eu tenho regra, que o relatório tem que incluir só as informações que impactam. Como eu já disse, né, sobre insight. Não qualquer coisa é insight. Por causa disso, não vale a pena incluir informações no relatório só para incluir. Mas ouvimos isso dos nossos respondentes. Sim, ouvimos. E o que vamos fazer com isso? Para que serve? Vai impactar as decisões? Se não sabemos, se não vai impactar ou não vai impactar, se é claro para nós, não vale a pena incluir. De verdade, para não gerar esse tipo de situação quando tem relatório, valeu, e o que temos que fazer com isso? E depois os clientes dizem que os relatórios de pesquisa são bem complicados, eu tenho que achar bastante tempo para ler, para compreender. Sim, isso acontece por causa disso, porque lá tem muitas informações aleatórias. Vamos para frente. Eu quis dar alguns exemplos sobre isso. Porque eu acho que este webinar serve para os iniciantes também, e os iniciantes podem precisar de alguns exemplos, normalmente isso, dessa maneira podemos mostrar melhor o que foi dito. Por exemplo, se falamos sobre objetivos, temos objetivos, construir segmentação do público-alvo. Significa que temos que preparar slides com segmentos. Quais perfis recebemos ao final, né? Como resultado do nosso estudo. Entender como as pessoas decidem, drivers e barreiras. Valeu! Temos que contar sobre critérios de escolha, fontes de informação, drivers e barreiras, talvez por segmento também, porque quando fazemos segmentação, às vezes tem diferença dependendo do segmento. Alguns drivers e barreiras são específicas para algum segmento. Exato. Comparar percepções entre alternativas. Sim, claro que temos que dar percepção de alternativas, né? De outras marcas, de outras empresas, de outros produtos, etc. Se falarmos sobre hipóteses, por exemplo, as pessoas não veem diferença clara entre os produtos, entre os concorrentes, decidem pelo mais seguro. Tá ok, temos que responder a essa hipótese
O que é seguro na prática para aquelas pessoas? Aquela hipótese faz sentido para o público-alvo ou não? O que descobrimos ao final das contas? Ou, por exemplo, tivemos hipóteses sobre algum fator específico, serviço, benefício, que aquela coisa pode mudar a escolha. Valeu? E o que descobrimos ao final das contas? Muda, não muda, pode ser que não impacta, ou impacta de outra maneira, ou depende de outras coisas, etc. E alguns temas do campo. Por exemplo, descobrimos que a lógica de decisão muda em alguma situação bem específica. Tá, ok. Temos que preparar slides, acho que um slide normalmente, né, sobre isso. Que, olha, descobrimos que aquela coisa é muito importante, impacta muito a decisão do público-alvo. Com certeza é necessário contar sobre isso. Isso. Depois, com certeza, quando criamos slide, um plano geral dos slides, compreendemos quais temas temos que, sobre quais temas temos que contar no nosso relatório, temos que agrupar esses slides em blocos, capítulos, né? E fazer a ordem dos blocos. Eu faço normalmente do geral ao específico e do mais importante ao secundário. Porque na primeira parte do nosso relatório temos ou vale a pena dar informações mais relevantes sobre o estudo para gerar mais interesse e para contar todas as coisas mais importantes. Depois, tá ok? Se algum capítulo não é tão importante e o time não vai querer saber muito sobre isso, tá ok, podemos nem contar. Mas no início temos que dar tudo que é importante para o time dentro do nosso estudo. Como fazemos isso? Na base do exemplo, né? Percepção da categoria. Normalmente é um dos primeiros blocos, o porquê são coisas mais gerais. Como eu já disse, vamos do geral ao específico. Depois, percepção da marca e do produto. Depois da percepção da categoria, porque são coisas mais específicas, mais, vamos dizer, mais exatas do que percepção da categoria em geral. Valeu. Depois, teste de ideias e conceitos, porque são coisas ainda mais específicas. Neste caso, nós contamos a história, categoria, marca e produto, e depois o que ideias e conceitos. A percepção de coisas novas. Se falarmos sobre concorrentes, por exemplo, eu normalmente coloco aquele bloco depois, porque não são coisas mais importantes. O porquê não são coisas mais importantes? O porquê o nosso foco é percepção da nossa marca e do nosso produto. Concorrentes, sim, é informação importante, mas para compreender o contexto. Mas, na verdade, já temos que dizer todas as coisas mais importantes aqui na percepção da marca e do produto. Concorrentes é só para dar mais detalhes sobre isso, porque pode ser interessante para algumas coisas no futuro, né? Ou para explicar algumas coisas, o porquê a percepção da marca e do produto foi isso. E a última coisa é hipóteses sem impacto na decisão. Ou porque normalmente se tem algumas, se inicialmente o time teve algumas hipóteses, temos que responder aquelas hipóteses. Porque na apresentação eles vão perguntar, mas tivemos aquela pergunta. E o que você descobriu na pesquisa, dentro da pesquisa? Temos que preparar um slide. Pode não impactar, e se não impacta a decisão, ou, por exemplo, se não é relevante para público-alvo, só colocamos no final. Tipo, são algumas coisas que não são importantes, mas temos que dar resposta. É isso. Isso é
Isso é a lógica comum. Neste caso, damos foco às coisas principais, né? Percepção de categoria, percepção da marca, teste de ideias e conceitos. É isso. E sempre lembramos sobre o nosso foco. Aham. Depois, como eu normalmente preparo slides do corpo? Oi. Um exemplo. Aquele exemplo está aqui não para ler todas as informações, só para explicar melhor. Como eu preparo? Título, conclusão, o que podemos dizer em geral sobre esse tema. Depois, detalhes que explicam e evidências. É isso. Por exemplo, se podemos ver nesse exemplo que tem conclusão, vou dar mais detalhes. Aquele estudo foi feito na Rússia. Eu decidi usar slide daquele estudo porque não é relevante para o Brasil, não dá nada, só para mostrar como eu faço isso. E aquele estudo foi sobre compras em massa, compras de eletrodomésticos. Na Rússia tem diferença, tem eletrodomésticos grandes e eletrodomésticos pequenos. Eletrodomésticos grandes por exemplo, geladeira, lava e seca, este tipo de coisas que tem tamanho maior. E dentro dessa pesquisa, o time tinha hipótese, tem um fato, que existem algumas pessoas que compram vários eletrodomésticos grandes ao mesmo tempo. Por exemplo, chega uma pessoa e compra máquina de lavar louça, não sei, máquina de lavar, geladeira, no mesmo momento. E eles tinham hipótese que as pessoas fazem este tipo de compras durante a reforma do apartamento. E se essas pessoas fazem reforma do apartamento, a loja poderia vender outras coisas também no mesmo momento. Por exemplo, camas, sofás, louça e outras coisas adicionais para aumentar as vendas. E aqui a conclusão é que sim, de verdade, todas essas situações de compra em massa na nossa pesquisa estavam conectadas à reforma de apartamento ou casa. Sim, de verdade, tem sentido, é o que acontece. Mas, no entanto, tem alguma coisa, aqui neste caso eu digo que as pessoas não fazem todas as compras no mesmo momento, por causa disso a loja não pode vender outros produtos no mesmo momento. Isso não acontece dessa maneira, porque as pessoas fazem essas compras aos poucos. Tipo, neste mês eu compro eletrodomésticos grandes, que são mais importantes para o meu apartamento, só depois eu vou comprar, pode ser que em 3 meses eu vou comprar, não sei, cama nova, ou não sei o que também, chaleira, ou louça, ou algo mais, etc. Depois tem explicações sobre por que isso acontece, tem situações diferentes, etc, etc. Mas aqui é detalhe que explica. Mais explicação que, por exemplo, o que acontece na vida real, e é sobre isso. E com certeza, algumas frases que foram ditas durante as entrevistas, porque os clientes normalmente gostam deste tipo de coisas, né? Vou dizer, neste momento, posso dizer a verdade que podemos preparar relatórios sem citações. Não tem problema. O porquê? O porquê relatório é o produto do nosso análise. Não recontamos o que foi dito. Por causa disso, não é necessário colocar citações dos respondentes para toda coisa que dizemos, para toda conclusão, para toda frase. Não, mas fazemos isso porque os clientes gostam deste tipo de coisas. Por causa disso, vale a pena.
Aham. Depois, e se falamos sobre recomendações, como normalmente eu organizo esta parte? Ui, desculpe. Uhum. Aqui. Primeiramente, temos que escolher os temas-chave. O que o mais importante que temos que dizer no final da nossa pesquisa? Quais coisas são mais importantes? E para todo tema preparamos um slide ou um pequeno bloco de slides, depende, porque às vezes tem muitas informações ao mesmo tempo que temos que contar. E aqui, para esta parte, eu tenho dois formatos. Formato 1 é 1, 2, 3 conclusões, sem detalhes, só conclusão. E o que fazer com isso? Ou formato número 2 é lista direta do que considerar ou quais próximos passos temos que fazer. Depende do tema. Vou dar um exemplo também. Oi, desculpe. Meu Deus. Ah, é um pouco difícil para mim, porque eu tenho vídeos de vocês, eu tenho que mudar para um lado, para o outro lado, para ver o que está acontecendo aqui no meu computador. Sim, por exemplo, aqui, slide. Foi ideia de expansar gama de produtos daquela marca, daquela loja de eletrodomésticos. É o mesmo relatório. E eu digo, as conclusões. O lançamento de novas categorias na loja não pode ser considerado uma ideia promissora ou de alto potencial. Não explicou por quê, porque antes eu já contei todas as coisas, eu dei todos os detalhes sobre isso. Outra conclusão, aquela marca, né, não será um dos principais drivers para as vendas dessas novas categorias, porque são categorias novas para aquela loja de eletrodomésticos, não tem conexão. Aquela loja é sobre outras categorias de produtos e não vai dar impacto. E o que fazer? Eu digo que o lançamento de novas categorias dentro da marca enfrentará os desafios de uma marca totalmente nova. E vocês têm que perceber isso como lançamento da marca nova. Não dá para lançar aquelas categorias de maneira mais simples. Que, já porque vendemos eletrodomésticos, podemos lançar isso mais facilmente. Não, gente, não vai funcionar. E por causa disso, recomendamos analisar o lançamento de novas categorias, calculando os gastos financeiros como se fosse uma marca nova. Que coisa muito importante, porque vocês têm que compreender qual investimento vocês têm que fazer neste caso. Não, vocês não podem fazer isso na base da sua marca, na base da sua loja. Não vai funcionar. Vocês têm que gastar muito mais dinheiro. E outro tipo de slide, que formato número 2, que com base na pesquisa, recomendamos, se o cliente decidir lançar aqueles produtos, tá ok, mas neste caso tem que pensar sobre isso. Por exemplo, é necessário abrir lojas físicas, porque é importante para a categoria, é necessário pensar sobre isso, sobre outra coisa, etc. É só para dar exemplo. E, na verdade, isso é quase tudo. Eu contei isso bem rapidamente. No final, eu preparei one pager para imprimir, só para ter tudo em um lugar, todas as coisas principais da minha apresentação. Não vou contar essas coisas, porque eu já acabei de contar essas coisas, só para ter. Se alguém tiver vontade, tiver interesse em usar essa abordagem de relatório no futuro, no trabalho. É isso. E se vocês têm algumas perguntas, dúvidas, comentários, podem compartilhar a sua experiência. Não sei se faz sentido para vocês, se não faz, pode ser assim, dicas adicionais para preparar relatório, algo que eu esqueci, por exemplo, mas que seria muito importante.
Eu tenho uma dúvida, sou a Sheila. É, quando eu vou fazer um relatório, eu sempre fico muito insegura para fazer as recomendações, porque Uhum, eu acho que precisa de muita informação sobre o negócio e que eu não tenho acesso, por exemplo, o custo de uma operação de uma abertura de marca nova. Eu não sei quanto uhum, isso custa. Por exemplo, sugerir uma nova funcionalidade, sugerir um uhum, novo produto. Eu não sei o quanto isso custa, se isso. Então, eu sempre fico insegura na hora de fazer recomendações. uhum. Como é que eu posso fazer isso sem parecer invasiva ou sem ter os dados de negócio? Mas eu acho que temos que. Isso depende das recomendações que você faz. Vou dar um exemplo na base dos meus slides, né? Por exemplo, aqui, um minutinho. Naquele slide, né? Eu não dou recomendações quando custa. Porque calcular o custo de lançamento de novos produtos é outra coisa, é outro trabalho. Mas uma das conclusões é que, gente, se vocês decidirem lançar novos produtos, isso não vai acontecer de maneira mais simples. É como lançar marca totalmente novo. Conexão com a sua marca não vai dar nenhuma coisa, nenhuma vantagem para os produtos novos. Porque hoje vocês vendem eletrodomésticos. Se vocês decidirem, você vender camas, por exemplo, não, os clientes não vão começar a comprar camas só porque já conhecem a sua marca. Não, porque sua marca é sobre eletrodomésticos. Não vai funcionar. E neste caso, vocês têm que calcular isso como lançamento de totalmente nova marca, porque isso tem que impactar aos seus cálculos. Mas eu não calculo, eu não sei quanto custa. Depende da estratégia, depende de posicionamento, depende de muitas decisões. É outro tipo de trabalho. Mas eu posso dar, como se chama? Alguma coisa básica que, gente, tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar sobre isso. Eu não digo que vai custar X bilhões ou algo mais. Não. Mas tem que pensar. Tem que calcular de outro jeito, na base disso. Ou por exemplo, aqui. O que tem, o que tem? Por exemplo, eu recomendo, eu digo que se vocês decidirem lançar aqueles produtos, será necessário abrir lojas físicas. Eu digo isso na base do quê? Porque durante as entrevistas falamos com os respondentes como eles normalmente escolhem este tipo de produtos. Eles disseram, eles contaram sobre essas coisas. Que, por exemplo, eles contaram que na Rússia tinha marca que se chama IKEA. É, é bem parecida a concepção, não é a mesma concepção, mas é bem parecido à loja, como se chama? Tokstok? Tokstok, né? Que tem no Brasil. Eu posso pronunciar de maneira errada, desculpe, né? Tokstok. É bem parecido. E eles disseram: olha, no caso de IKEA, eu posso comprar aqueles produtos online, posso pedir online. O porquê? Porque eu já compreendo a qualidade, eu já sei qual tipo de produtos eles fazem e para mim não tem problema. Mas se falarmos sobre marca nova, não, eu não vou comprar online. Eu preciso de ver o que é isso, de compreender qual qualidade tem outras coisas. As pessoas disseram isso durante as entrevistas. Já falamos sobre essas coisas. E é coisa, como se chama? Bem comum. Não é sobre estratégia, porque uma pesquisa não é estratégia. Podemos dar direções, coisas estratégicas que, gente, vale a pena pensar sobre isso, sobre outra coisa. Mas não é sobre número, mas não é sobre estratégia exata.
É sobre algumas coisas estratégicas que vale a pena pensar sobre isso. Vale a pena calcular essas coisas. Aqui tem problema. Vocês têm que, não sei, fazer algo especial para isso. Não sei se eu respondi ou não. Tá? Eu, sim, eu vou repensar quando for fazer uma Não, recomendação. se você tiver alguma pergunta adicional, pode me perguntar, ou porque não sei, falar sobre algum exemplo exato, se você tem alguma situação exata, acho que pode fazer mais sentido. Eu já consegui esclarecer a minha dúvida, assim, acho que tem outras pessoas para perguntar também. Ok, tá ok. Vinícius? Dando continuidade na dúvida da Sheila, você eu poderia dizer que talvez a recomendação pode ser mais, pode ficar claro baseado no próprio briefing e o objetivo da pesquisa. Eu estou fazendo essa pergunta porque quando você mostra esse slide de recomendação, você trouxe dois formatos, né? Um era mais o que você vai fazer com isso, o outro é o formato 2 é uma lista de considerar. Então, por exemplo, levando em consideração que o objetivo da pesquisa é considerar se ele deve criar uma nova categoria de produtos para a marca ou não. E eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido, e aí eu fiz recomendações levando em consideração a resposta sim, se deve, se a decisão vai ser tomada, se baseada na pesquisa dos estudos, se aquela decisão que eles tomarem for sim, quais foram as recomendações ou e não, né? Porque eu acho que, na minha avaliação, talvez o objetivo da pesquisa ajuda a gente construir melhor essa recomendação, porque se de fato ele já está no briefing de que ele não tem intenção, por exemplo, né, de abrir uma nova ou de tomar uma decisão que possa gerar um impacto financeiro para a empresa, ou apenas ele só quer fazer algo mais exploratório, me faz ter essa, essa intuição de que a recomendação vai ser também baseado naquilo que ele está propondo dentro da pesquisa, né, do objetivo. Tem sentido o que eu falei? Acho que sim, sim, porque eu já disse que hoje eu contei sobre relatório, abordagem para construir relatório, mas eu disse no início que, olha, você não pode construir relatório bom na base do nada. Com certeza, antes de começar a pesquisa, você tem que esclarecer objetivos da pesquisa, você tem que compreender melhor o produto, os clientes deveriam, né? Deveriam dar mais informações sobre isso. Depois você tem que construir roteiro de entrevistas, de grupos focais, de alguma maneira especial, para compreender essas coisas, para poder fazer este tipo de conclusões. E depois, sim, você chega. E com certeza você não pode tomar decisões em vez de cliente, mas de qualquer jeito você pode dar informação sobre alguns não sei. Por exemplo, tem ameaças para lançar aquele produto. Gente, tem que pensar sobre isso, decidir essas coisas. Tem barreiras muito grandes. O cliente pode decidir lançar produto de qualquer jeito, mas você dá coisas, acho que são coisas estratégicas, que tem que pensar sobre isso, 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 isso. Porque cliente sem sua pesquisa pode nem pensar sobre isso, que existe este tipo de ameaça. Não podemos decidir, mas podemos dar direção. Não sei se eu não respondi, se você tem mais que adicionar, pode adicionar. Não, respondeu. Respondeu sim. Eu queria também acrescentar que você citou no início em relação sobre o que é dado, o que é insight, para trazer em forma de uma frase curta, e hoje eu recebi um desses feedbacks, inclusive, que é tanta informação que a gente organiza que às vezes não fica muito claro qual é o insight que a gente quer passar, né? E Uhum. eu já inclusive recebi um feedback como esse de que a gente poderia utilizar todos esses dados que a gente consome, né, de uma pesquisa e traduzir isso em uma frase para ficar claro, né, porque ao mesmo tempo que você falou que também a gente precisa adaptar esses relatórios para a liderança, então
tô fazendo esse desafio, porque quando a gente está num conjunto de pessoas que estão mais familiarizadas e contextualizadas, fica mais fácil de você analisar de uma forma mais profunda, mas pro corpo executivo a história muda. E você falou algo que eu passei por isso hoje. Olha, na verdade, em algum momento podemos organizar um encontro sobre isso e, não sei, e falar sobre, discutir sobre exemplos exatos, que tipo, gente, por exemplo, eu tenho problema, eu não sei como construir slides, ou eu não sei como fazer, como contar isso de maneira mais clara. Eu acho que na base disso podemos pensar junto sobre essas coisas. Se tiver vontade, se puder dar alguns exemplos, e outras pessoas também, acho que pode fazer sentido. Eu não trabalho diretamente com pesquisas tradicionais, mas eu faço pesquisas relacionadas à etnografia. Eu trabalho junto com o time de pesquisadores, eu comecei minha formação muito trabalhando em áreas de monitoramento, para áreas de publicidade, mas eu uso os dados de redes sociais para poder complementar relatórios qualitativos, né? Que eles chamam de social listening, né? Não sei se Sim. já ouviram falar por aí. E aí o desafio que às vezes eu tenho é condensar todas essas informações que falam a respeito de um determinado tema. Então, por exemplo, eu trabalho no varejista e existe um comportamento muito grande somado com temas políticos, né, socioeconômicos, né, existe sintomas de conversas que eu acompanho nas redes sociais que demonstram a falta de interesse das pessoas em trabalharem no setor varejista, né, ainda mais agora que a gente está falando de escala 6 por 1, essas coisas, né, e aí é tanta informação ao mesmo tempo, porque existem conversas que beiram ao pejorativo, outras é usada para poder falar sobre outros temas como entretenimento e futebol, e aí você acaba juntando muitos clusters, muitas conversas paralelas que falam sobre o mesmo assunto, mas tem nuances diferentes. Mas no final, às vezes, na hora de você contar isso para a pessoa, qual é o insight, né, importante, você acaba falando de um pouco de cada coisa que, no final, a pessoa que está ouvindo talvez não tenha entendido muito bem o que você quer dizer, né? Então, foi mais ou menos uma situação parecida com essa que eu passei hoje. Mas olha, mas você já fez conclusão que parece que no mercado acontece essa coisa. Já é conclusão. Depois você pode dar, tem alguns exemplos, né? Você pode achar muitos exemplos. Tem que grupar aqueles exemplos de alguma maneira. As pessoas dizem sobre esse aspecto, as pessoas dizem sobre outro aspecto. As pessoas podem dizer dessa maneira, mas tem conclusão. E você já fez aquela conclusão. É só necessário colocar isso para frente, que tipo, conclusão é esse. Depois podemos falar sobre detalhes, sobre casos diferentes, etc., mas é a conclusão. E talvez você pode fazer alguma recomendação na base disso, que, gente, vale a pena prestar atenção, pensar mais sobre a sua estratégia naquela área, tipo isso. Já tem conclusões. Karine, né? Isso. Eu baixei a mão aqui só pra. Não sabia se ia dar tempo. Eu tô no celular, então desculpa se estiver um pouquinho ruim. Na verdade, eu ia só contribuir com a fala da Sheila, até para trazer um exemplo real. Eu trabalho com pesquisa, mas eu tô agora do lado de contratante. A gente está contratando a Cantar, por acaso, até para dar nomes aí, para ficar mais claro o exemplo, para fazer um reposicionamento. Então, eles vão fazer uma pesquisa e um reposicionamento da empresa que eu trabalho. E eles começaram a mandar o briefing para a gente, aí a importância do briefing, como o Vinícius também falou, né, para trazer à luz, já perguntando quais nossos clientes ativos, quais os territórios, né, indústrias que a nossa empresa, eu trabalho em uma empresa de rede social, então a gente tem indústrias que são muito fortes aqui, como mercado de casa de aposta, que agora tá em todo lugar,
e-commerce também. Em contrapartida, a gente tem algumas indústrias como automotivo que a gente tem uma penetração muito baixa. Então, eles já vêm com esse briefing justamente porque a gente espera que no final eles vão dar recomendações de como atacar, quais indústrias atacar, né? Qual que vale a pena atacar, as fortalezas que a gente tem e como fazer isso, né? Então, aí no final, acho que o que eu quero dizer é que o briefing vai se conectar com a recomendação no final das contas, né? E é super importante um briefing bem feito para dar certo isso. Sim, sim, com certeza, por causa disso, toda etapa. E vou dizer a verdade, não acredito neste tipo de pesquisa, quando, por exemplo, a pesquisadora tem que preparar relatório. Meu Deus! Eu posso preparar relatório, não tem problema, mas eu digo, acho que eu fiz isso duas vezes, mas eu disse várias vezes que, gente, eu não posso garantir o resultado, porque Sim. outras pessoas fizeram aquele trabalho, eu, eu já não posso mudar nenhuma coisa. Eu não, o mesmo processo, quando você planeja, você faz briefing com clientes, você faz perguntas, você recebe mais detalhes sobre isso. É coisa, como se chama? Coisa especial? Quais perguntas vale a pena fazer para receber o máximo das informações? Sim. Receber todas as hipóteses, depois tem que incluir tudo isso no roteiro, depois fazer entrevistas e fazer entrevistas não é só ler o que está escrito no roteiro, né? Você também tem que fazer perguntas adicionais e para isso tem que compreender a lógica daquela empresa, a estratégia daquela empresa, os objetivos dela, etc, etc, etc. E depois você chega àquele ponto com o relatório. Sim. Por causa disso, você já compreende mais ou menos o que você pode recomendar para aquela empresa. É. Mas eu acho que, na verdade, é também coisa de experiência, de experiência pessoal também, porque, por exemplo, no meu caso, me ajudou bastante a trabalhar como Product Manager, porque compreendo melhor o que está acontecendo dentro das empresas, o que podemos recomendar, Sim. como isso vai funcionar. Eu acho que isso é um bom ponto. A minha compreensão da empresa que eu faço pesquisa para a minha empresa. Então, é muito mais fácil. Meu cliente é um só, né? Vamos dizer assim. Meu cliente é a empresa que eu trabalho. Então, é muito mais fácil mapear e já saber se eu vou recomendar algo que é realmente factível ou se eu vou fazer uma recomendação que não faz sentido, né? É muito mais lógico, porque eu tenho todo o contexto da empresa. E aí, claro que para pesquisador externo adiciona um desafio a mais, com certeza, esse mapeamento, assim, né? Sim, sim. Mas eu acho que, na verdade, faz parte do profissionalismo quando você pode dar recomendações e, às vezes, dizer não aos clientes também, porque quando eu apresento os resultados, os clientes podem fazer totalmente outras conclusões. Que na base Sim. disso temos que fazer aquela coisa, por exemplo, se é um banco, temos que abrir mais agências. Não, gente, eu não disse essa coisa. Sim. Tem outro insight. Na base daquele insight, nós podemos fazer coisas bem diferentes, podemos resolver aquele problema de maneira diferente e eu não recomendei abrir agências, porque é Sim. coisa muito, muito cara. Não. Sim. E aí outro exemplo legal que eu também queria trazer, que eu acho também, aí falando de recomendação, a gente contrata 2 vezes ao ano um estudo de BHT, que é o Brand Health Tracking, que aí é um mapeamento de saúde da marca, e uma parte dele é muito relacionada a como a nossa presença de marca se comporta após patrocinar alguma coisa, né? Então, a empresa que eu trabalho já patrocinou o Big Brother nas últimas 2 edições, e Carnaval tá sempre ativo, né? Acaba patrocinando alguma coisa nos blocos e tudo mais. E na última, ano passado, a recomendação foi para não. A recomendação foi para a gente parar de patrocinar eventos de carnaval. E o BHT foi feito por uma empresa da China, porque a empresa que eu trabalho é chinesa, então foi um. E aí a recomendação deles foi que não valia a pena fazer carnaval, só que isso não quer dizer que a empresa vai adotar, como a gente estava falando, né? Não é, a recomendação não é uma escrita em pedra, né? A empresa vai fazer
se ela quiser recomendação. A gente continua patrocinando o carnaval, só que de formas diferentes. Então, a gente, como contratante da pesquisa, a gente vê a recomendação da pesquisa que a gente contrata, né, dos dados, o que os dados nos trazem, mas aí é uma escolha nossa a gente fazer isso, ou olhar para isso e falar, beleza, a gente não deveria mais patrocinar o carnaval, mas será que a gente patrocinou do jeito certo? Então, será que a gente tem que patrocinar outro tipo de ativação de carnaval? Porque é um evento importante e para a gente no Brasil, porque talvez o Uhum. pesquisador chinês não entende o impacto do carnaval para o mercado brasileiro. Então, são várias nuances assim que impactam a recomendação também, né? Queria trazer esses dois exemplos aí que eu acho que agrega também no pessoal quando tiver uns desafios aí pela frente. Sim, sim, exatamente, mas como o meu foco é pesquisa Qualia, na Qualia normalmente nós fazemos esse tipo de perguntas. Então, só, por exemplo, se falamos sobre aquele assunto de carnaval, ah, com certeza eu tenho que compreender que as pessoas percebem isso dessa maneira, por exemplo, não faz sentido, o porquê não faz sentido. E Sim, outras marcas fazem sentido? O que outras marcas fazem neste caso? sim. O porquê? Qual diferença tem? Porque não é só. Sim, tem fato que não vale a pena para a sua marca participar no carnaval do mesmo jeito, é o fato, não funciona, mas não necessariamente porque o carnaval em si não funciona. Talvez Uhum. porque vocês fazem coisas, vamos dizer, não erradamente, mas tem outras opções. Outros caminhos, é. É Sim, muito, é é muito também, interessante isso. sim, é bem importante compreender essas coisas, mas da pesquisa quant não tem esse tipo de insights normalmente. Sim. Posso Sim. só adicionar um ponto antes da Juliana complementar, só para não perder o gancho da conversa. Karine, eu vivi isso em alguns projetos já, da questão de não recomendar fazer algo, né? Eu acho que quando a Júlia pontuou bem, quando a gente está falando em quali, a gente precisa, né, explicar o porquê daquilo, porque às vezes não é nem questão de não fazer, mas fazer seguindo alguma adaptação, né? Então, por exemplo, eu já fiz um projeto que o cliente no mundo inteiro agia de uma maneira, mas no Brasil, por uma questão muito peculiar, muito particular de cultura, a gente não aceitava muito bem aquela ideia, porque tinha uma coisa, né, um atrito com a nossa cultura. E a recomendação foi, não é que vocês não podem não fazer, né? Não é não fazer, mas vocês podem fazer desde que haja uma adaptação para o Brasil com relação a isso, né? Vocês mudem a cor ou mudem a linguagem ou o jeito que vocês vão falar com o público brasileiro. Não é recomendação de não fazer, mas de criar uma adaptação específica para esse público, né? Então, na qual a gente vai muito na raiz, no porquê dos porquês, né? E quando tem totalmente uma negação, uma negativa, de não recomendação total, é porque a gente já explorou todas as opções de adaptação possível naquela naquela entrevista, né? A gente tentou de todos os jeitos, e viu que realmente a ideia não vai para frente com qualquer tipo de adaptação. Aí sim é uma negativa, e a gente fala, não, essa ideia não vai para frente. Mas é isso, é pensar primeiro na adaptação para depois negar de fato aquela ideia. Bom, era isso. Tirar da frente todas É. as possibilidades, né? Acho que não dá Isso, pra. porque às vezes É, é só uma questão de adaptação, às vezes você mudar uma exato, linguagem, sabe, se adaptar à cultura do local, às vezes é uma mudança tão, entre aspas, mínima, que gera um resultado totalmente diferente e mais assertivo para aquele público, né? com certeza. Mas no formato que está apresentando, talvez não funcione, mas era isso. Sim, Obrigada pelo espaço. obrigada Juliana, também. pode falar. Juliana. Oi, a Maria Eduarda já trouxe um pouco do que eu tinha em mente também. Eu Uhum. acho, para começar, eu acho que vale muito a pena a gente ter um encontro sobre só recomendações, porque eu estou começando a carreira agora e eu tenho realmente um pouco de dificuldade de fazer recomendações.
embora eu trabalhe eu sou pesquisadora dentro da própria agência, então fazer recomendações é o meu cliente é minha própria empresa, então fazer recomendações é baseado no que eu vivo de conhecimento de negócio, Uhum. mas ainda assim tem aquela coisa de você sempre, né, sempre tem aquela possibilidade de você apresentar um resultado que não é o que o cliente está esperando. E aí é um pouco do que as meninas estão falando também, que é sobre, vamos supor, o cliente faz uma pesquisa para saber como é que tá. Vou usar o exemplo da Karine mesmo, patrocínio de carnaval. E aí você chega à conclusão no final, o dado e o insight no final olha, melhor não tá dando certo. As pessoas não entendem, você explica por que tal. E aí o cliente não era aquilo, porque na cabeça dele ele quer continuar fazendo, ele quer continuar patrocinando e tal. E aí tem esse impasse assim do tipo, já aconteceu com vocês Uhum. do cliente entender que o trabalho não foi feito, como a gente chegou num resultado no final, de que não era o que ele esperava ou não era o que ele queria ouvir, assim, vou botar, já pode até chegar nessa conclusão, assim. E ele não entender que a pesquisa não valeu a pena, assim, para ele a pesquisa não valeu a pena porque ele queria continuar, ele achava que estava dando certo, blá blá blá, e no final das contas eles queria só uma confirmação de um viés dele, e aí, na verdade, quando você mostra o resultado e não vem a confirmação, ele entende que, não, a pesquisa não valeu a pena, então gastei meu dinheiro à toa. Vou fazer com outro, ou não vou fazer, ou alguma coisa desse tipo. Queria saber um pouco da experiência de vocês em relação a isso. Eu acho que com certeza tem clientes diferentes, com percepções diferentes. E, tipo, eu enfrentei este tipo de situações quando você faz pesquisa maravilhosa, dá recomendações que, gente, vale a pena fazer essas coisas para mudar a imagem da sua empresa. Porque, por exemplo, a imagem é bem ruim, mas você achou alguma possibilidade de construir, de mudar um pouco o posicionamento na base do que já tem, né? O cliente não quer, o cliente não quer pensar sobre posicionamento, o cliente quer continuar fazendo descontos, tipo, fechar lojas. Eu tive um cliente, era a rede de lojas de joias, e o que eles faziam? Sempre tinha informação, fechamos aquela loja porque por causa disso tem descontos bem grandes. Todo mundo sabia que não fecha nada, que sempre tem descontos. Era um tipo de situação quando nenhuma pessoa vai comprar essa coisa sem desconto, porque todo mundo sabe que sempre existe desconto. Não dá, sou idiota vai comprar isso sem desconto. Que, gente, vocês podem reposicionar a sua marca de outra maneira. O cliente decidiu não fazer nada, porque no caso de reposicionamento, o que aconteceria neste caso? As vendas vão cair. Primeiramente, as vendas vão cair, porque quando você para de fazer desconto sem parar, isso acontece, com certeza. Vale a pena fazer essas mudanças? Vale a pena, mas não todo mundo está pronto para isso. Ou quando você recomenda algumas coisas difíceis, por exemplo, o que eu vejo com muita frequência, que a marca ou empresa não tem posicionamento exato. Tipo, não tem diferença como os concorrentes. E isso é um problema, sim. Aquela empresa vende o seu produto, tá ok no momento, mas, gente, no futuro vocês vão ter problemas. Porque quando você não vê nenhuma diferença entre os produtos, você compra o mais barato. Para que serve pagar mais? Você vai achar desconto, você vai, tipo assim, fazer essas coisas. Algumas empresas estão prontos para resolver essa questão, outras empresas não, porque no momento não tem problema. E tá ok, isso que acontece, mas não sou responsável por este tipo de decisão. Sou responsável por a minha parte da pesquisa,
Isso. E se falamos sobre recomendações, você disse que você é iniciante, por causa disso é um pouco difícil para você dar recomendações. Olha, eu compreendo muito essa coisa e, na verdade, não dá para resolver isso no momento. No momento, você pode só compreender como seria melhor pensar, que vale a pena pensar sobre essas coisas, vale a pena analisar isso, tentar. Como você sabe, como você consegue no momento fazer essas coisas, pensar, perguntar ao cliente sobre alguns detalhes do projeto, do produto, etc. O que posso perguntar mais sobre isso? Qual tipo de informação pode me ajudar com isso? Mas tudo isso chega só como experiência. Nada mais. Não é possível ensinar a pessoa a fazer recomendações como uma instrução. Você pode começar a pensar desse jeito, mas depois vai precisar de tempo para ensinar como fazer isso. Com certeza. Isso. Letícia, eu vejo. Não, muito boa a sua colocação, né? Que a gente às vezes não precisa entrar em tanto nível de detalhe para nos proteger, e também por falta de conhecimento do contexto, e realmente a gente tá livre para perguntar as coisas para as pessoas e entender. É bem legal que hoje eu vivi uma situação dessa essa semana, que eu fechei 2 pesquisas e entreguei, eu tinha colocado um nível de detalhe a mais, indicando qual plataforma poderia ajudar no canal de distribuição, porque saiu isso dos dados. Aí depois fui descobrir que aquela plataforma que aparecia mais no discurso, na verdade era por conta de um viés, porque eu estava analisando o concorrente. O concorrente, ele era sócio dessa plataforma, então um ajudava a distribuir o outro. Sim. Então, o que que eu virei assim, já que eu tenho essa informação, eu não vou me comprometer citando o nome específico, eu vou colocar ali, procurar plataformas parceiras, concorrentes, para poder distribuir o produto. É uma forma de resolver. E a outra coisa, gente, já aconteceu comigo um projeto de pesquisa que era uma associação, ela queria um estudo muito grande, era época de eleição, que nem esse ano, que eles queriam mostrar para os candidatos. E a gente ficou numa saia justa, porque lá no briefing a gente já entendeu que eles queriam uma confirmação das teses deles, porque eles já tinham uma equipe de pesquisa. E aí, o valor do projeto era muito alto. A gente não negou o projeto, ficou com o projeto, mas a gente teve que fazer, dobrado com um quali, quant, muito dado secundário para a gente se respaldar, porque assim, olhe, veja bem, não sou eu que estou dizendo, também tem o fulano, beltrano, ciclano falando, porque depois, o que ele quer? Ele quer, eu quero usar o nome dessa empresa para poder dizer que, foi fulano que falou, não fui eu não, entendeu? Então, é bem curioso que isso é mais comum do que a gente imagina. Sim, olha, mas sim, acho que toda pessoa que tem bastante experiência na área enfrentou também este tipo de coisas, quando o cliente só quer confirmação. Sim, sou pessoa, como eu já disse, né, sou pessoa chata, porque se não tem confirmação, não tem. Tipo, gente, não existe, porque eu enfrentei, também eu lembro sobre um projeto, foi teste de vídeos de propaganda, testamos ideias de propaganda, não, de vídeos. E foram ideias com algumas pessoas conhecidas. Eu fiz conclusão que, olha, aquela pessoa não vale. Eu digo de maneira mais simples, que não vale a pena pagar aquelas pessoas, porque não tem sentido. Mas já fizemos outras pesquisas, se aquelas pesquisas quantitativas nós disseram que o público-alvo percebe aquela pessoa de maneira muito boa. Gente, eu não sei quais pesquisas vocês fizeram. Eu não vejo nem metodologia, não sei, nem metodologia, nem resultado, nada, nada, nada. Por causa disso, não posso comentar. Mas nos meus grupos focais, todas as pessoas me disseram que percebem aquela pessoa de maneira neutra. Tipo, tá
ok, não faz sentido, não tem percepção negativa, mas não tem percepção positiva. Vocês podem me mandar os seus dados, eu posso comentar o porquê isso aconteceu. Mas sem informação adicional, eu não posso dizer. Nos meus grupos focais foi isso. Ponto. Eu não posso mudar as minhas recomendações, porque eu acho que é coisa de. Isso vai impactar a minha imagem. Que sou pessoa que dá recomendações reais, que dá análise real da situação. Não só confirmação. Não sei. Eu acho que é muito importante não fazer essas coisas. Porque faz parte do profissionalismo, e faz parte, este tipo de autoestima faz parte do profissionalismo. Não, sou profissional, eu não vou fazer essas coisas. Isso eu faço, outras coisas não. Desculpe, gente. Não, vocês podem não concordar comigo, mas isso que foi feito, que foi achado durante a pesquisa. Tipo, é isso. Sabe, foi situação bem legal, quando normalmente na base de grupos focais ou entrevistas não podemos fazer conclusões sobre porcentagem. Tipo, porque tem opiniões diferentes, tem pessoas diferentes. Mas naquela pesquisa fizemos 4 grupos focais. 4 grupos focais. Em todo grupo focal, eu mostro a primeira ideia do vídeo, a primeira reação em todo o grupo focal. Ai, meu Deus, de novo, para que serve usar essas pessoas famosas? Nós sabemos que eles não consomem aquele produto. Em todo o grupo focal. Desculpe, não dá para fazer outra conclusão. Porque a reação das pessoas em todo o grupo focal. É isso, é o fato. Foi bem legal quando isso acontece. Valeu. Desculpe por esse exemplo. Foi situação interessante. Outras perguntas, se tem dúvidas, dicas adicionais, qualquer coisa. Quem que era a iniciante? Foi a Karine ou a Juliana. Juliana. Juliana, se eu puder te dar uma dica que me ajudou bastante, sempre, mas isso são pensando em pesquisa quali, lógico, e também em alguns tipos de projeto, né? Se a gente está pensando, por exemplo, no lançamento de um aplicativo ou de um produto, eu sempre gosto de organizar as verdades universais sobre aquela pesquisa. Então, quais foram as verdades universais? O que que foi dito em comum, entre todas aquelas pessoas, né? Quais foram os padrões que foram achados ali naquela pesquisa? E na recomendação, eu, pelo menos particularmente, faço as recomendações baseadas naquelas verdades universais. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre um aplicativo que envolvia locomoção, né? Então, uma das verdades universais é que segurança era imprescindível. Então, as pessoas precisavam se sentir seguras dentro daquele carro para aquele aplicativo, certo? Então, nas recomendações, a gente pode pensar em como que essas pessoas podem se sentir seguras dentro de um aplicativo. É compartilhando GPS, tendo um canal de, ah, de ligação direta com a polícia, é você poder compartilhar a sua corrida com alguém. Então, assim, desenhar, lógico que isso também pode surgir durante a pesquisa, né? As pessoas podem mencionar essas ferramentas de segurança durante a pesquisa, mas se não for mencionado, você pegar ferramentas que desenvolvam, que se referem à segurança para aquele aplicativo, né? Então, eu sempre gosto de pegar as verdades universais e, a partir dessas verdades universais, desenvolver recomendações. Então, se a gente precisa de segurança, você pode fazer isso, isso e isso. Se a gente precisa se as pessoas querem se sentir vistas ou queridas por aquela marca, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Então, é sempre
pensar, né, nesse bloco de verdades universais, o que que a gente pode fazer. E a partir disso, a gente também pode desenvolver o que a gente não deve fazer. Então, se a gente está pensando em verdades universais, qual que é o oposto dessas verdades universais? Quais são as barreiras dessas verdades universais? Né? Então, se a pessoa busca segurança, você não deve desenvolver um aplicativo que não tenha a foto do motorista, né? A pessoa quer se sentir segura, quer saber com quem que ela está andando ali. Então, colocar pelo menos o básico do básico é a foto do motorista. Então, esse tipo de coisa. Espero que pensar dessa maneira me ajuda, né? E espero que, se você conseguir pensar dessa maneira também, te ajude a, pelo menos, desenvolver uma preliminar de recomendação. Só para responder, eu acho que faz bastante sentido até, porque as recomendações, eu estou pensando aqui, né? Eu cheguei, né? Porque no final das contas, vou começar a florear um pouco, gente, porque eu estou pensando e falando ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente chega no final aos insights, que é, né, tipo, descobrimos aqui. Então, descobrimos aqui que a pessoa quer se sentir segura. Ah, eu entendia, antes de começar a trabalhar com negócios, de fato, assim, tipo, antes de ter, a pesquisa precisa dar uma solução para o negócio. É, a, pe- a pesquisa acadêmica, que seja, ela precisa responder uma pergunta. Então, a pergunta nesse caso seria: o que que as pessoas querem? Então, as pessoas querem se sentir seguras. Então, na minha cabeça, a pesquisa meio que terminava ali, até eu começar a trabalhar com negócios e entender que não pode terminar ali, porque se você dá o relatório só com, olha, as pessoas precisam se sentir seguras, aquele relatório vai para a gaveta. Ao nosso trabalho também ser um pouco estrategista do negócio. E aí é que entra as recomendações. Então, tipo, olha, a gente descobriu isso. Esse é o resultado da pesquisa. As pessoas querem se sentir seguras. O que que você pode fazer com isso? E aí entra uma nova habilidade, que nesse caso é uma habilidade de estrategista mesmo, de entender negócio e entender como é que isso pode se desdobrar. E aí, uma coisa curiosa que você falou, Maria Eduarda, e que eu acho que se aplica um pouco no meu momento de carreira, é um pouco isso, assim, ajudar a pensar como é que se resolve isso, assim, como é que se resolve o problema, não, co- o que poderia ser feito, assim, ao invés de pensar numa coisa pesada de responsabilidade, de recomendações para negócios, é mais ideias mesmo. Então, tipo, o que que se a pessoa precisa de segurança, o que que pode ser feito a partir disso? E a gente traz ideias para as pessoas trabalharem a partir disso. Então, acho que no meu momento acaba funcionando bem, assim, trazer ideias, eu pesquisei ideias, e até um pouco uma coisa que eu já vi pessoas fazendo é depois faz uma desk research antes da quali para poder entender as coisas e depois volta para uma desk research para fechar. E eu acho que a função dessa desk no final é muito trazer também essas ideias. Então a gente afunilou a resposta, que é a resposta segurança. Então, o que está sendo feito? O que pode acontecer? O que outras empresas, aí os concorrentes, até que já foi falado aqui, o que os concorrentes estão fazendo para garantir segurança, e aí daí pode surgir as ideias do que o cliente pode fazer sobre isso. E isso eu acho que tira um pouco o peso do, olha, faça tal coisa, ou não faça tal coisa. Que essa responsabilidade é que eu acho que eu ainda prefiro ainda calma. E aí a Júlia traz que isso com o tempo eu vou começar a ter mais segurança de, olha, eu tenho certeza que é isso, faz que vai dar certo, ou não faz que não vai dar bom. Então, eu gostei bastante do que você falou e eu vou levar. Eu posso adicionar uma coisa, na verdade, porque sobre conclusões e recomendações, que, por exemplo, aquele exemplo com segurança, você chegou à conclusão que para pessoas é importante segurança, mas como isso aconteceu na pesquisa? Foi alguma hipótese sobre isso do cliente? O cliente disse que nós pensamos que é necessário pensar sobre segurança
Por quê? Porque tem problemas de segurança no aplicativo, no produto ou algo mais? E a sua conclusão é que, por exemplo, não tem problema com isso. Ou por que aconteceu? Porque respondentes decidiram contar sobre isso do nada, não foi planejado, mas eles decidiram te contar sobre isso. Mas o porquê? Porque tem problemas? Normalmente tem conexão, que tipo, ai, me sinto inseguro usando aquele aplicativo. E recomendação que você vai dar que, gente, o seu público-alvo percebe o seu aplicativo como inseguro por causa de é necessário resolver este tipo de coisa. Você já, tipo, tem conexão. Não é só, segurança, mas este tipo de coisas não acontecem do nada, você não pode achar do nada durante as entrevistas. Ou você planejou perguntar sobre isso, neste caso, por que você planejou isso? Qual ideia você tinha antes? Como teve que impactar a decisão? E você pode contar sobre isso. Ou isso aconteceu, mas por quê? Tem problema com segurança? Porque a pessoa não vai te contar alguma coisa do nada. Que, eu não sei, eu uso Uber, por exemplo, e vou contar sobre, não sei, sobre segurança. Se eu não penso sobre segurança, eu vou te dizer sobre isso se eu me sinto insegura, se, não sei, tenho preocupações, se é muitas coisas, e você dá a conclusão que, gente, as pessoas se sentem inseguras por causa disso, 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 disso. Depois pode pensar, mas pensar sobre soluções, achar ideias. Olha, eu acho que é também experiência. É também experiência. É quando você vê mais produtos, mais decisões no mercado, você usa alguns produtos, você pode, olha, por exemplo, naquele produto eles fazem essa coisa que é bem legal, que me ajudou bastante, e você pode recomendar também porque faz sentido. Eu acho, infelizmente, tudo que podemos dizer, experiência. Experiência, relatórios, pesquisas, etc. Ou porque, por exemplo, eu hoje expliquei como a minha abordagem, mas isso não significa que amanhã de manhã você vai começar a fazer desse jeito, porque uma coisa é compreender a ideia e outra coisa é implementar aquela ideia. E isso é muito difícil. Pode acontecer só como experiência. E outra pessoa que vai te gerenciar, mentor, mentora, espero que tenha na sua agência alguma pessoa que pode te dar algumas instruções, te corrigir um pouco. Isso ajuda bastante. Ju, e Jéssica? para aproveitando o gancho e até para complementar, desculpa estar de câmera fechada. Desde aquela hora, Ju, que a gente conversou à tarde, minha câmera não funcionou mais. É, e Juliana, um ponto que eu fiquei refletindo enquanto você estava falando é que realmente fazer uma recomendação para uma empresa traz esse peso, sim, mas eu acho que para dar uma aliviada é sempre legal pensar que é uma sugestão. Não significa que a empresa tem obrigatoriedade de cumprir o que você está falando. Você está falando uma sugestão a partir do teu entendimento e da tua análise sobre tudo que você coletou. Você é a pessoa que vai ter o maior número de informações e repertório sobre aquele estudo, porque foi você que falou com as pessoas, você que ouviu as pessoas, você que percebeu o comportamento daquelas pessoas. Então, nada melhor do que você para sugerir aí conectando com o que a Júlia trouxe, né, o porquê das coisas. Então, quando a gente fala, até dando um passinho atrás aqui, quando a gente fala sobre, na pesquisa qualitativa, sempre entender os porquês e sempre aprofundar no porquê e não deixar muito raso, é justamente por isso, porque se a gente não aprofunda durante a escuta no porquê daquele comportamento, ou no porquê daquela rejeição do produto, ou no porquê daquela aceitação do produto, a gente não consegue concluir, ou sugerir, ou recomendar algo com assertividade. Então, eu acho que aqui a pesquisa qualitativa é sobre isso, é sobre você aprofundar os porquês, entender
bem a fundo o que aquelas pessoas que estão sendo entrevistadas têm a dizer, para que você consiga depois fazer essas conexões no final e pense sempre como uma sugestão. Se a empresa vai seguir ou não, aí é uma decisão estratégica da empresa, né? Mas você, como pessoa proprietária do estudo e como pesquisadora que ouviu todas as pessoas, você tem essas sugestões em relação ao que você ouviu, sabe? Faz sentido? Faz sim, obrigada, gente. Eu acho que, olha, a coisa que provoca muitos comentários e quando é necessário dar dicas a alguma pessoa iniciante, eu já notei essa coisa que, ai, todo mundo, tem mais dicas. É isso, é isso. E outra coisa eu acho que é coisa legal, na verdade. Por causa disso, fique à vontade. Se você tiver pergunta, pode perguntar. Alguma pessoa vai te responder. Acho que muitas pessoas vão te responder. Tá ok. Outros comentários? Se tem? Já não? Parece que não, né? Não. Neste caso, eu acho que podemos finalizar. Sim. E antes de finalizar, Ju, primeiro agradecer o seu tempo, compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Pessoal, só lembrando que, como a gente está gravando aqui para o canal do YouTube, pedir autorização de vocês para compartilharem tudo que foi dito, toda essa conversa aqui nas nossas redes sociais e no YouTube, se tudo bem para todos. Sim? Ok, perfeito. Então é isso, Ju. Se quiser finalizar, por favor. Olha, na verdade, não tenho muitas coisas para dizer. Só eu gostaria de lembrar de novo que, gente, se vocês têm alguma sugestão sobre a comunidade, tema de encontro, tema de webinar, não sei, alguma pergunta, qualquer coisa, pode ser reclamação também. Pode ser crítica também. Vocês são bem-vindas, porque é muito importante para nós receber este tipo de feedback. Na verdade, é muito difícil quando tem só eu e Duda, e nós temos que decidir o que deve ser relevante para todas as pessoas, qual tema escolher, porque podemos fazer isso só na base da nossa experiência. Mas se tivermos mais feedback, podemos melhorar essas coisas e fazer ainda melhor e dar ainda mais informações e, sim, mais informações úteis para vocês. Mais vantagens, mais benefícios. É isso. E vamos pensar sobre um encontro online para a gente conversar sobre casos práticos, né, e dúvidas práticas de relatório. Eu acho que as pessoas vão se identificar bastante. Sim, pode ser, mas eu recomendo preparar perguntas exatas, alguns cases exatos, que toda pessoa Sim, sim. pode compartilhar com nós, pode ser sem nome, sem nome do produto, da empresa, etc., mas vai fazer muito sentido, eu acho. Então, muito obrigada, pessoal. Tenha uma ótima noite. E temos webinar, estamos preparando o webinar todo mês, então em breve a gente vai anunciar o webinar do mês de março, fiquem ligados. E também, assim como os nossos encontros online e encontro presencial também, em breve a gente vai soltar as datas, tá bom? Esperamos vocês nos próximos encontros. Tá bom, gente? Obrigada, Obrigado gente. e boa Tchau. noite. Boa Obrigada, noite. Júlia. Tchau, boa noite.